no período missionário, quando Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Em 40 dias foi tentado pelo diabo. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. A viúva de Naim, descrita somente pelo evangelista Lucas. Ela representa a essência da ministração ensinada por Jesus e de como ele ajudava as pessoas desanimadas e comuns de sua sociedade. Jairo e filha. Uma história que inspira fé e confiança em um mau momento de vida. Jairo, um homem conhecido por ser muito respeitado e considerado na sua cidade, chefe de sua sinagoga local e pai de uma única filha, que aos 12 anos se encontrava enferma. Como ato de amor fraternal, ele assume o risco de ser expulso da sinagoga judaica e vai ao encontro de Jesus. A história de cura da mulher do fluxo de sangue está registrada nos 3 evangelhos sinóticos. A Bíblia não registra o nome da mulher que tinha um fluxo de sangue. Tudo o que se sabe é que provavelmente ela era uma moradora da cidade de Cafarnaum. Antes de se encontrar com Jesus, ela já havia sofrido por 12 anos de uma hemorragia. Aquela hemorragia lhe deixava debilitada fisicamente. Além disso, o fluxo de sangue também a tornava impura segundo a lei mosaica. Dessa forma, aquela mulher enfrentava uma série de privações religiosas e sociais. Filipe foi um dos 12 discípulos de Jesus. No dia seguinte ao chamado de André e Simão. O apóstolo foi chamado pelo mestre. Filipe também foi usado como instrumento na chamada de Natanael para seguir ao Senhor. O apóstolo Filipe era de Betsaida da Galileia, a mesma cidade natal de André e Simão. Acredita-se que tratava de uma vila de pescadores localizada na praia ocidental da lagoa. Ele é mencionado nos 3 primeiros evangelhos. Embora os relatos sobre Filipe sejam escassos no Novo Testamento, ele aparece dessa forma mais destacado no Evangelho de João. Jesus pergunta a Filipe onde conseguiria um pão para alimentar a multidão que havia se formado. A resposta direta dada por Filipe parece mostrar seu jeito prático e realista. Ainda no Evangelho de João, Filipe pediu a Jesus que mostrasse o Pai. Depois dessa pouca referência, pouco se sabe sobre Filipe. O apóstolo André foi um dos 12 discípulos de Jesus. André era irmão de Simão Pedro e filho de João. O apóstolo André era nativo de Betsaida da Galileia, mas posteriormente viveu em Cafarnaum, onde juntamente com seu irmão trabalhava como pescador. André, primeiramente, foi discípulo de João Batista, o qual lhe mostrou Jesus como o Cordeiro de Deus. E André, por sua vez, também trouxe seu irmão a Jesus. As últimas referências que temos sobre o apóstolo André na Bíblia são encontradas no livro de Atos dos Apóstolos. Em Atos 6:2, novamente entende-se que André é citado, porém de forma indireta, ou seja, apenas compondo o grupo dos 12. Marta e Maria moravam juntas em Betânia, um povoado perto de Jerusalém. Quando Jesus ia para Jerusalém, ele às vezes passava por Betânia e visitava as irmãs e Lázaro. Elas eram mais que seguidoras de Jesus, eram suas amigas. A Bíblia não nos conta muito sobre Marta e Maria, mas nos mostra que elas eram boas
marcantes do milagre da sua ressurreição. A Bíblia diz que Jesus amava aquela família. Além disso, ao falar com seus discípulos, Jesus se referiu a Lázaro como nosso amigo. O capítulo 11 do Evangelho de João descreve um milagre extraordinário realizado por Jesus. Entretanto, o milagre sobreveio